51 anos se passaram, mas as lembranças continuam vivas na memória de quem sofreu na pele a pressão e as torturas. O endurecimento do regime não tardaria a fazer as primeiras vítimas do país. E os sergipanos capturados pelos militares eram, em sua maioria, jovens e foram silenciados, em muitos casos, de maneira brutal. De 1964 a 1985, os militares governaram o Brasil. O período se caracterizou pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. O regime ditatorial é um regime de total supressão das liberdades públicas, das liberdades políticas e dos direitos individuais e civis, além de total ausência de respeito à soberania popular, porque no regime ditatorial não existem eleições periódicas, o povo não pode escolher os seus governantes, não pode escolher livremente quem vai lhes representar nas ações legislativas. Então, esse regime ditatorial que ocorreu no Brasil é um regime de total ausência de democracia. O regime somente começou a se enfraquecer no início da década de 80. Presos políticos foram anistiados e retornaram para o Brasil. Novos governadores foram escolhidos de forma direta. O povo nas ruas exigia a eleição para presidente. Em 1985, o Colégio Eleitoral elege o primeiro presidente civil após a ditadura, Tancredo Neves. Mas foi José Sarney, o vice-presidente, que assumiu a presidência do Brasil após a morte de Tancredo. Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, trazendo garantias, direitos e deveres aos cidadãos. Desde então, o Brasil está há 30 anos como uma democracia. Mas por que isso é realmente uma conquista? O regime democrático é entendido hoje como um valor universal, um direito fundamental de quarta geração. No regime democrático, as pessoas têm o poder soberano de decidir os seus destinos, decidindo isso tanto na perspectiva do sistema democrático representativo, ou seja, elegendo representantes periodicamente para, em seu nome, governar e legislar, como também diretamente exercendo esse poder por meio de mecanismos como plebiscitos, referendos, iniciativa popular. Então, no regime democrático, o exercício do poder político ele é atributo do povo, que o exerce livremente, sem temer qualquer represália à sua liberdade, à sua integridade física. O regime democrático é o regime de convivência fraterna, mesmo entre aqueles que pensam diferentemente, entre aqueles que divergem, mas a divergência, o debate de ideias contrapostas, as tensões próprias de uma sociedade complexa e plural, são naturais num contexto democrático de respeito à diferença e de prevalência da vontade da maioria. A Comissão da Verdade, instituída em 2011 para apurar as denúncias de violações de direitos humanos entre 1946 e 1988, cometidos pelo regime militar. A comissão divulgou o saldo negativo da repressão em relatório: 191 mortos, 210 desaparecidos, 33 corpos localizados, 377 agentes envolvidos direta ou indiretamente em torturas e assassinatos entre 1964 e 1965, 536 sindicatos sob intervenção, 6.591 militares perseguidos durante a ditadura por não concordarem com o regime. Ainda está latente. Eu quero esquecer. Mas eu te pergunto, qual é o profissional na psicologia que vai apagar essas marcas? Não tem, não tem. E hoje em dia eles dizem, eu não sei, não vi, não me comprometa. Olha, taxaram como torturador, é um elogio. Assassino em série, sem sombra de dúvida. Eu vou igual a um desesperado. E que tem muitos detalhes. Está tudo vivo. Eu queria ter tido uma amnésia para eu sair e ir adiante. Eu não consigo.
Está tudo vivo em minha memória, como se fosse ontem. O regime militar ficou para trás de uma história triste e lamentável que abalou muitos brasileiros e brasileiras. Das histórias, dos relatos de quem presenciou e foi vítima da ditadura, nota-se o quanto essa época foi de dor e angústia. O regime democrático ainda pode conter falhas, mas ainda é o melhor caminho para que todos os brasileiros possam cobrar os seus direitos. Para consolidar a nossa democracia, indico a necessidade de permanentemente trabalharmos a memória histórica do período do terror, porque só com a memória viva do que aconteceu naquele período é que estaremos vigilantes para que nunca mais volte a acontecer aquela situação do terror protagonizado pela ditadura militar. É preciso que haja uma vigilância cívica permanente em defesa do devido processo legal, da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, sem seletividade social, para todos os seres humanos, todos os cidadãos, independentemente de cor, de raça, de origem social, porque infelizmente muitas vezes só há um respeito a essas garantias, a essas prerrogativas, quando por parte de pessoas de condição social e de maior visibilidade. É preciso difundir isso por toda a sociedade com uma vigilância cívica permanente e cidadã. E ainda, por fim, mas não menos importante, como fator de consolidação de nossa democracia, é preciso levar a cabo a democratização dos meios de comunicação social. Os meios de comunicação social no Brasil, em especial rádio e televisão, são serviço público, exercidos ou diretamente ou por meio de concessão a empresas privadas. Mas, porém, essas empresas privadas, muitas vezes, ao exercer esse serviço público, priorizam pautas de seu interesse e não pautas de interesse público. E isso acaba sendo fator desestabilizador do processo democrático brasileiro. Então é preciso efetivamente democratizar os meios de comunicação como algo indispensável para a consolidação da nossa democracia. A gente defende a democracia. Inclusive nesse momento, né, que é um momento que a gente está vivendo, um momento difícil da nossa, né, onde as pessoas estão aí pregando o impeachment, eu não concordo, entendeu? Eu acho que o impeachment não é uma palavra de ordem agora, no momento, né? Até porque a gente teve uma eleição, né? O processo foi democrático, né? Acho que a gente tem que lutar para que, né, haja uma reforma política, tá entendendo? Que se combata a corrupção, mas dentro dos limites democráticos. Se tivesse preferência, preferia não ter passado por tanto sofrimento, mas também não me arrependo da luta. Pelo contrário, reafirmo para meus filhos e até para meu neto, que já de 8 anos ele já sabe das coisas, a ponto de ir lá no arquidiocesano, eu não pensava que ele escutava nossas histórias, e ele diga, o senhor não foi preso? Porque lutou pela liberdade, não foi? Quer dizer, que é emocionante, é. Mas essa é a nossa convicção e nosso propósito de deixar esse testemunho, para que as novas gerações saibam o quanto é duro viver sob regime ditatorial. Como dizia Rui Barbosa, rejeito as doutrinas de todos os gêneros. As ditaduras de todos os gêneros, né? Civis ou militares, coroados. Aquele discurso de Rui Barbosa é fantástico. Acho que a juventude deveria, toda a juventude deveria ter conhecimento do discurso de Rui Barbosa sobre o valor da democracia. E de Tobias Barreto, que já tinha outra visão, mesmo vivendo antes de Rui Barbosa, uma visão até mais profunda do nosso Tobias Barreto de Menezes. Ou não se esquecer das lições daqueles que dizem que vale a pena lutar, valeu a pena lutar. Porque se eu não ardo, se tu não ardes, se nós não ardemos, quem romperá as trevas? A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
No próximo programa, vamos continuar falando sobre a ditadura militar através dos relatos de sergipanos ligados ao sistema de justiça que viveram durante o período. Também vamos saber como o Arquivo do Judiciário contribuiu com a Comissão Nacional da Verdade. Na próxima semana, a gente se vê. Até lá!